e ela tá na área com a gente. Luciana, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, Lucas. Bom Bom dia para dia. nossa audiência. Tá aí, a gente hoje acompanhando aqui, né, esperando às 10 horas da manhã, uma careação decisiva na ação penal que apura o suposto plano de manter Bolsonaro no poder após as eleições de 2022. Vão estar frente a frente Mauro Cid e o general Braga Neto. E esse é o tema de doutora Luciana hoje, falar um pouquinho sobre essa ferramenta que é a careação, né, Lu? Em algumas horas, Carol, nós vamos ter no Supremo Tribunal Federal um ato de extrema tensão, não só política, mas também jurídica, que é a acareação entre o colaborador Mauro Cid e o general Braga Neto. E por que a acareação ela é relevante? Ela é um instrumento que está previsto no Código de Processo Penal, lá no artigo 229, para ser aplicado quando houver divergências nos depoimentos prestados pelos réus, ou de testemunhas, ou dos réus com testemunhas. Então, no caso da ação penal 2668, que é essa que apura a tentativa de golpe de Estado, o relator, ministro Alexandre de Moraes, determinou essa acareação entre Braga Neto e o Cid exatamente em razão das divergências que existem nas declarações de ambos, em busca do que nós chamamos de verdade real no processo penal brasileiro. E aqui, quando Alexandre de Moraes ele designa essa criação, ele está além de buscar esclarecer esses pontos que são cruciais para um julgamento mais próximo da verdade, mas também ali causar um constrangimento. Por que causar um constrangimento? Porque ele coloca frente a frente, olho no olho, aqueles envolvidos que estão dando declarações totalmente contraditórias. Por que eu falo contraditórias? Porque de um lado você tem Cid, que é um colaborador, então ele está ali já fragilizado, correndo risco de ter revogado o acordo que ele firmou com o Supremo Tribunal Federal, afirmando que o general Braga Neto compareceu em reuniões que tinham ali o objetivo de discutir planos para questionar o resultado das urnas. Ao passo que Braga Neto afirma que nega veementemente o seu envolvimento, a sua participação. Então, não é possível que nesse momento ambos sustentem versões contraditórias. Então, essa careação é exatamente para ver quem vai manter a sua versão até o final. Então, nós vamos ver daqui a pouco o que vai acontecer, porque ambos sustentarem essas declarações colidentes não será possível. Ô Lu, e nessa acareação, uma curiosidade aqui que imagino também ser a curiosidade de outras pessoas, né? Existe ali, claro, uma mediação, mas eles podem se dirigir diretamente um ao outro durante a acareação para poder sustentar a versão, né? No sentido de, não, eu tô falando uma coisa, o outro tá falando, não, mas você não lembra aqui. Isso é permitido durante o uso dessa ferramenta? O que vai acontecer? O objetivo da criação é exatamente esclarecer esses pontos de controvérsia. Então, vai ser exatamente colocado ali, exemplo, tá na reunião de um Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, no dia tal, o senhor foi estar presente, exatamente colocando, eles vão colocar, olho no olho mesmo, é frente a frente, e eles vão poder, vamos dizer ali, se engalfinhar com as versões conflitantes, porque alguém pode não estar comprometido com a verdade nesse caso. E eles vão dando as declarações, e isso conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que vai colocando as questões a serem debatidas, sim. Ô Lu, na sua experiência de advogada, como juíza, você já viu sessões de acareação que acabaram aí no bate-boca, que esquentaram e acabaram partindo para baixaria? Porque eu fico imaginando que deve ser uma coisa bem tensa, né? Sim. Portas fechadas, um de frente pro outro ali, e dedo em riste. Deve ser um negócio pesado, não? Mas, de toda forma, em qualquer audiência, o condutor, o magistrado ou magistrado que conduz a audiência, ele tem que manter os ânimos controlados durante a audiência. Então, existe esse controle. Nós estamos falando de uma audiência
no Supremo Tribunal Federal. Agora é bom dar um detalhe aqui, que apesar da criação ser legítima, ser legal, ela é um instrumento de uso excepcional. Estão falando aí, não é corriqueiro você ter acareações, não. Principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte constitucional e não tem como regra competência para instrução de processos. Então é uma medida excepcional e mais excepcional no âmbito do Supremo. Quando é que nós tivemos uma acareação lá no Supremo Tribunal Federal? No âmbito do processo do mensalão, da ação penal do mensalão. O ministro Joaquim Barbosa, ele designou uma acareação entre réu e testemunhas ali. Então, assim, é uma medida excepcional, mas nós não vamos ver ali um show de, vamos dizer, pode ter até falta de educação, mas de agressão, não. Imagino que não vai ser isso que vai acontecer, não. Tá, e a gente de olho, então, marcada para as 10 da manhã. Tem uma estimativa de quanto tempo dura isso? Pode durar o tempo que for necessário, Lu? Durar o tempo necessário a partir da necessidade de esclarecer as divergências. Então, o Alexandre de Moraes já vai ali pegando nos pontos de divergência e vai colocar vai dirigir as perguntas para eles esclarecerem. A questão é, quem vai manter a sua versão até o fim do depoimento? Tá aí, doutora Luciana Nepomuceno, conversando direito toda terça-feira aqui na primeira edição do Central 98. Você acompanha a Luciana nas redes sociais, @Luciana Nepomuceno. E na semana que vem, na terça-feira, ela tá de volta com a gente. Lu, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, Carol. Tchau, Lucas. Até semana que vem. Uma excelente semana. Valeu demais. Até mais.